O fabricante de relógios inteligentes Mobvoi ANC, modelo CXHA, tem fones de ouvido com redução ativa de ruído, modo transparente, Bluetooth 5.0 e modo misto. Na verdade, os fones de ouvido são bons, mas tudo arruinou o preço de venda atual. Durante o 11,11, eles podem ser usados de forma mais barata, em contas que não foram compradas há muito tempo. Na configuração de preços atual, este modelo perdeu para os concorrentes, mas este último é mais caro e competitivo. A definição correta de CXHA é um fone de ouvido comprometido. Os fones de ouvido são embalados de acordo com o padrão estabelecido da faixa de preço média, que é bonito, há uma caixa com fones de ouvido na caixa. A mala é relativamente grande e quase ocupa toda a palma da mão, mas devido à sua pequena espessura, a mala é muito conveniente e não há muito espaço no bolso. O seguinte é um kit completo, incluindo instruções, configurações rápidas, manuais, adesivos, cabos tipo C, tipo A, 3 pares de fones de ouvido surround e fones de ouvido. O seguinte mostra o desembarque em Kate. Há uma luz indicadora na parte inferior, que pisca azul ao carregar, sob a capa da pasta. Forneça informações sobre o fone de ouvido, especialmente o número FCC, ou seja, há uma divisão sobre os recursos relevantes. Cada fone de ouvido tem um LED. Quando você usá-lo, ele pisca frequentemente e a cada 5 segundos até que esteja conectado ao celular, mas isso é imperceptível. No entanto, esse tipo de flash não pode criar nada, tudo vale a pena. O grande diâmetro é 8 mm e o pequeno diâmetro é 5 mm. Indicadores semelhantes para Moondrop e Necocake, descritos aqui, são de 6 mm e 4,5 mm. Tronsmart Apollo Bold, delineado aqui, 6,5 mm e 4 mm. Fones de ouvido se destacam nos comentários, mas olhando para a frente, o som é neutro e calmo, não há defeitos óbvios, mas não há características proeminentes. O seguinte é a instalação de fones de ouvido. O fone de ouvido usa um driver dinâmico de 13 mm. Características dos auscultadores: 1. Tipo de fone de ouvido, plug-in 2. Versão Bluetooth, 5,03. Controlador de áudio, BES 2304. Codec de áudio, AAC, SBC5. Arquivos de configuração de reprodução, HFP, A2DP, AVRCP6. Driver 13 mm dinâmico 7. Pausa automática, nenhum 8. Múltiplas conexões, nenhuma 9. Redução de ruído, ANC, até 35 dB 10. Atraso, menos de 50 milissegundos 11. Cobertura do sinal, 10 m12, faixa de frequência, 20 Hz 20 kHz 13. Impermeável, IPX514, controle toque 15. Microfone, cada fone de ouvido tem 2 microfones 16, bocal substituível 3 pares 17. Cabo de carregamento, tipo C tipo A18, bateria do fone de ouvido, 50 mAh 19. Bateria na caixa, 400 mAh 20. Carregamento, 5V, 0,5 a 21. Tempo de trabalho da bateria do fone de ouvido, até 5 horas com pasta a 18 horas, 22. Tempo de carregamento, 2 horas 23. Peso do fone de ouvido, 5 gramas. Gravar a CH. Todos os picos anteriores eram 150 Hz, assim como aqui, que é a característica de design da sala. Não tem nada a ver com auscultadores. O carregamento do fone de ouvido dura 2 horas e atinge 593 a 2. 96 Wh. Capacidade. Ouvir 2 horas por dia é suficiente para recarregar por 2 semanas. Fora da pasta, o fone de ouvido joga por 4 a 5 horas. Informações sobre o controlador de áudio usado no fone de ouvido podem ser encontradas no site espanhol da Amazon, mas não em inglês. Para mais informações sobre o BES 2300, visite o site FCCID.
IOBs 2300 é amplamente utilizado por muitas grandes empresas, mencionei isso em um MORE 1001 BT revisão, então o controlador vale a pena. O controle do fone de ouvido e suas funções e controles são realizados tocando o fone de ouvido, por exemplo, 1. A conexão ocorre automaticamente no equipamento previamente conectado na área de operação 2. Duplo clique, música, conversa início, fim 3. Pressione e segure o fone de ouvido esquerdo, direito duas vezes, alternar entre redução de ruído, transparência, ANC desligado ou modo final de chamada 4, fone de ouvido esquerdo triplo toque, chamada de assistente de voz 5,1. Fone de ouvido direito triplo toque, mudar para o próximo componente 5,2. Toque triplo do fone de ouvido esquerdo, use apenas um deles, mude para o próximo componente pode ser visto pela função de controle que a composição anterior não pode ser comutada. Não sei quantas pessoas costumam usar esse recurso, mas será melhor. Ao operar o toque ANC Mobvoi, deve-se lembrar que a ação muito rápida não produzirá a função necessária, então o toque deve ser a duração média. A área de contato ativa é a parte superior do pé, na parte de trás do trato vocal. O alarme de voz sobre alternar o modo de redução de ruído ou a necessidade de carregar o fone de ouvido é emitido pela voz feminina. O primeiro é o fone de ouvido direito. No modo de redução de ruído, o ruído do veículo na intersecção é suprimido em 90%. No modo transparente, você pode ouvir mais graves, mas você também pode ouvir veículos passando claramente. Menos ruído é ouvido na máquina ANC desligada em cruzamentos movimentados, os fones de ouvido não gaguejam e não se desconectam através de muitos semáforos. A distância de recepção através das duas paredes é muito boa. Vá mais longe e haverá um penhasco. O atraso do jogo é mínimo. Não há dados para confirmar, mas sinto que este número é equivalente ao modo de jogo de 1+ com Bobodes 2 comentários aqui. Diverte-te. O exemplo de trabalho do microfone mostra que o interlocutor pode ouvir claramente sob a condição de ruído externo. O exemplo de gravação de uma chamada é o mesmo do Tronsmart Onyx Prime, então o efeito de redução de ruído do ANC Mobvoi é muito bom. Podemos conversar. Em termos de música, os fones de ouvido não são tão discretos quanto o Greenhitune X6 comentado aqui, ou o Tronsmart Onyx Prime comentado aqui. O baixo em Mobvoi ANC é macio, silencioso e não espumante. O meio é alto e alto. A gama superior não é diferente de outros auscultadores sem fios que já ouvi falar, em qualidade e clareza de reprodução, mas é bastante boa. Os recursos de música dos fones de ouvido são adequados para aqueles que só gostam de música sem quaisquer funções adicionais. O alarme de voz sobre alternar o modo de redução de ruído ou a necessidade de carregar o fone de ouvido é emitido pela voz feminina. O primeiro é o fone de ouvido direito. No modo de redução de ruído, o ruído do veículo na intersecção é suprimido em 90%. No modo transparente, você pode ouvir mais graves, mas você também pode ouvir veículos passando claramente. Menos ruído é ouvido na máquina ANC desligada em cruzamentos movimentados, os fones de ouvido não gaguejam e não se desconectam através de muitos semáforos. A distância de recepção através das duas paredes é muito boa. Vá mais longe e haverá um penhasco. O atraso do jogo é mínimo. Não há dados para confirmar, mas sinto que este número é equivalente ao modo de jogo de 1+ com Bobodes 2 comentários aqui. Diverte-te. O exemplo de trabalho do microfone mostra que o interlocutor pode ouvir claramente sob a condição de ruído externo. O exemplo de gravação de uma chamada é o mesmo do Tronsmart Onyx Prime, então o efeito de redução de ruído do ANC Mobvoi é muito bom. Podemos conversar. Em termos de música, os fones de ouvido não são tão discretos quanto o Greenhitune X6 comentado aqui, ou o Tronsmart Onyx Prime comentado aqui. O baixo em Mobvoi ANC é macio, silencioso e não espumante. O meio é alto e alto.
A gama superior não é diferente de outros auscultadores sem fios que já ouvi falar, em qualidade e clareza de reprodução, mas é bastante boa. Os recursos de música dos fones de ouvido são adequados para aqueles que só gostam de música sem quaisquer funções adicionais.